Seja bem-vindo ao Diálogo Espírita de hoje. A onda da tua paz para diminuir a violência do mundo é o assunto do nosso tema livre de hoje. Os espíritos podem ler os pensamentos das pessoas? E alguém pode cometer crimes sob a influência dos espíritos? Isto você vai saber em O Espiritismo Responde. Fique conosco. Você é o nosso convidado especial para mais um Diálogo Espírita. Meus amigos, minhas amigas, a respeito da violência no mundo, o que nós individualmente podemos contribuir para diminuir essa violência? Qual é a contribuição que nós podemos oferecer? Estou aqui com os nossos companheiros Gilberto Tomasi, Jamil Nunes, e eu gostaria de fazer essa colocação inicial para vocês, porque realmente a violência hoje é uma preocupação constante de psicólogos, de psiquiatras, sociólogos, juristas, autoridades policiais, do governo, da sociedade civil, enfim, praticamente todo mundo hoje se preocupa ou com sua própria segurança ou com a segurança coletiva, né? E está se buscando, se debate bastante em termos de prevenção e de correção, digamos assim, né? O que se pode fazer para prevenir a violência? Eu coloco aqui para vocês uma rápida estatística. No Brasil, em 2012, foram cometidos 50.108 assassinatos, com aumento de 6,6% em relação ao ano anterior. 567 mil roubos. E o Brasil é o 7º país mais violento do mundo. E se vocês acharem que é porque tem muita gente que devia estar preso e não está, e é verdade, o fato é que nós temos mesmo assim 515 mil presos, atrás apenas de 3 países. Os Estados Unidos, onde a tolerância é zero, 2.240.000, um número enorme, absurdo. A China, 1.640.000 e a Rússia, 681.000. Vejam que cada um desses países tem um motivo especial. Os Estados Unidos por causa da tolerância zero, então tem muito preso. A China porque é um regime totalitário, que não tolera praticamente nenhum tipo de crime que não fique impune. E a Rússia, um grave problema da criminalidade que é o alcoolismo, né? Por que no Brasil a violência está nesse nível? Wilson, Jaime, prezados amigos, eu entendo, Wilson, que o homem na história tem sido o que a sociedade é para ele. Se a sociedade é injusta para o homem acaba se tornando injusto para com a sociedade. Se a sociedade é violenta para com o homem se torna violento. Trata-se então de um fenômeno intrínseco ao ser humano por vivermos em sociedade. Eu imagino que, nesse caso, a violência, entre outros fatores, pode estar também sendo uma influência do meio em que o homem vive. Existem esses casos de violência em países desenvolvidos, como você citou, pelo menos nos Estados Unidos, que são motivos diferentes, talvez, mas no Brasil, eu entendo que seja por isso, uma sociedade desigual, injusta, que acaba fazendo com que o homem se torne violento, o que não é correto, mas o meio influencia bastante nesse processo de violência. Ela está inicialmente nos lares, que deveria ser o lugar onde o respeito maior, haver um respeito maior entre os seus participantes, e é violência física, sexual e psicológica contra mulheres, crianças e idosos. Apesar de existir uma lei no Brasil chamada Maria da Penha, que protege as mulheres, mesmo assim pouco diminuiu a questão da violência contra elas. As crianças também são muito assim, sofredoras dessa violência,
no próprio lar, quando deveriam receber o amor, o carinho. E hoje descobriu-se que uma das violências mais tristes é contra os idosos. Há filhos batendo em pais, forçando-o a dar o cartão da sua aposentadoria e senha, e os agride de forma assim muito triste, faltando consideração por aqueles que lhe deram a vida. Pois é, a gente vai discutir mais à frente, porque aqui nós estamos vendo duas colocações, é claro que elas não são contraditórias, mas aqui o enfoque, o ponto de vista são diferentes. Enquanto o Gilberto nos coloca que o problema mais, digamos, seria coletivo, o Jaime já nos coloca mais no terreno individual, mas a gente vai desenvolver isso aí um pouquinho mais à frente. Eu queria dar a sequência mostrando outros dados aqui em relação ao trânsito. Veja, a revista Veja, de agosto, agora, deste ano, 2013, nos traz a informação de que nós falamos lá em 50 mil mortos por assassinatos no Brasil. No trânsito são 60 mil, com 353.500 inválidos. 98% dos acidentes são por imperícia ou imprudência. Então, o trânsito brasileiro é uma verdadeira carnificina. Mata mais do que os homicídios e mata mais do que o câncer. Ele só mata menos do que os acidentes cardiovasculares no Brasil. Somente. Então veja que pelo Ministério da Saúde, o Brasil é o 5º país no mundo com mais acidentes e mortes no trânsito. Mas segundo o DPVAT, porque pelo Ministério da Saúde, muitos óbitos não são registrados quando a pessoa sobrevive ao primeiro momento, que ela é internada e desencarna depois. E o DPVAT não, porque é o seguro que vai ser solicitado pela família. Então o que a gente tem aqui, pelo DPVAT, é o primeiro país no mundo em morte no trânsito. É um absurdo. Para vocês terem uma ideia, tanta comoção social causou e nos causa certas notícias, como por exemplo, são 2 boate skis por semana. São 2 boate skis por semana. São 20 meses de guerra na Síria. São 3 anos de guerra no Iraque. Ou, se vocês quiserem diferente, são o total, até um pouco acima, do total de soldados americanos mortos no Vietnã. É uma coisa assustadora e nós temos que fazer alguma coisa para reverter esse quadro. Porque nós precisamos nos autoeducar e educar os nossos jovens. Continuamos vendo pessoas jovens inabilitados, dirigindo em alta velocidade, às vezes embriagados, e os pais são coniventes. Isso vale para filhos, para sobrinhos, para netos. Nós temos que fazer alguma coisa. Não adianta só as autoridades policiais tentarem resolver o problema. Vocês concordam? Com toda certeza, Wilson. É importante notar que muitas vezes até existem algumas políticas governamentais insistindo nisso, né, dando condições para que as pessoas que estão no trânsito, então, tenham conhecimento de como funciona. Mas aí vem aquela história que você colocou, né, Wilson? Em casa a coisa é diferente. O pai deixa o filho pegar o carro sem ter habilitação, o pai deixa o filho pegar o carro após tomar uma cerveja na hora do almoço. Então tem que ter cuidados, tem que ter políticas de conhecimento, políticas de educação nesse sentido, porque o trânsito realmente é muito complicado. É bom que eu te diga o seguinte, eu falei assim, enfatizei mais os jovens, porque choca mais, por serem jovens, tem toda a vida pela frente. Mas não é só, são adultos de outras faixas etárias que abusam também, né, Gilberto? Jaime? Mas ainda tem um caso que nós precisamos destacar, são os rachas, né, Wilson? Rachas. Seguidamente nós vemos aí, principalmente em finais de semana, jovens, né, se matando os assistentes, numa competição absurda, que não tem sentido, e nas estradas, violenta, né? Nos feriados. O feriado é feito para descansar, para passeio, e não tem nenhum feriadão que não tenhamos. Por exemplo, aqui no Paraná, só nas estradas, às vezes nas federais, ou juntando com as estaduais, é 18, 15, 20 vítimas no trânsito, que deixa seu sangue no asfalto. Nós temos que acabar com isso. E aí volta que nós comentamos no programa anterior, né, Wilson? Falta que é paciência, é tolerância, é educação. Respeitar o trânsito quando não tem condições. Vai fazer o quê? Vai passar por cima? Vai
Agora a violência não está só no trânsito. A violência está por toda parte, está no trabalho, está principalmente no coração do homem. É importante enfatizar isso, né, Jaime? A partir do momento que nós tivermos consciência que depende de nós mudarmos essa situação, a coisa melhora. Mas não, o que a gente vê hoje, que a gente sempre está naquela história da compensação, ou em cima daqueles ainda dogmas, né, de que todo mundo faz, eu também faço. Então depende muito da gente. Começar autoconsciência, começar a se policiar, mudar a nós mesmos, que depois os outros mudarão também, né? Jaime, o Livro dos Espíritos fala, o que ele fala aí sobre a violência, inclusive em relação a agressões físicas e etc. Aí, que é umas questões interessantes. Né? Nós temos lá a questão do homicídio no Livro dos Espíritos, das questões 746 e 751, até a questão da legítima defesa, que é um direito que nós possuímos no caso de uma agressão. Porém, vem em cima disso algo que é preocupante. Se não bastasse ainda o crime, a crueldade com que ele é cometido, né? E essa crueldade está até nas nossas leis terrenas e esse crime é triplamente qualificado. É um dos três motivos a crueldade. A crueldade, porque o ser humano não se contenta apenas em tirar a vida, ainda às vezes corta, retalha o pobre do irmão. E isso também, às vezes, ocorre até na guerra, né? Onde os soldados se matam, defendendo cada um a sua pátria. Mas há entre eles aquele que usa ainda da crueldade, né? Causando assim até espanto pela maneira com que ele age, né? Pois é, a crueldade, né, segundo o Livro dos Espíritos, ele é um exagero da lei de conservação, né? É o egoísmo exacerbado e o comando, o império dos instintos, ainda muito primitivos que nós possuímos. Nós vamos para um intervalo e voltamos já em seguida com o nosso tema livre de hoje. Até mais. Você tem um familiar ou amigo com problemas de álcool ou drogas? Venha conhecer a comunidade psicossomática Nova Consciência em Capivari. Uma clínica com médico, psicólogo, terapeutas e especialistas no tratamento da dependência química. Atendemos pacientes do sexo masculino com período de recuperação de 4 a 6 meses para desintoxicação, terapia, conscientização e renovação de valores. Maiores informações, acesse comunidadenovaconsciência.com.br ou ligue 34917000 com Saulo ou Arnaldo. Você que é distribuidor ou administra uma livraria espírita, não pode deixar de conhecer os livros da Editora M de Capivari, São Paulo. São mais de 400 títulos com dezenas de campeões de vendas. Peça o catálogo e dê aos seus clientes a oportunidade de conhecer os excelentes livros da Editora M. Contatos pelo e-mail vendas@editoram.com.br ou telefone 19 34 97 7000. Meus amigos, estamos de volta com o nosso tema livre, falando sobre a paz individual no combate à violência coletiva. Gilberto, a lei de destruição aí também entra em jogo? Entra sim, Luiz. Desculpe, Wilson. E a lei da destruição é bom que se enfoque na sua pior extensão, né? E presente ainda lá nos povos primitivos. Parece que a gente ainda está muito arraigado essa coisa selvagem dentro de nós ainda. Mas o senso moral ele não está ausente. Mesmo lá nos povos primitivos ainda tem aquele senso rudimentar de todas essas virtudes que nós devemos ter. Mas parece que essa coisa está inerte, está parada, está dormente dentro de nós. Precisa acordar. E o momento é agora, né? Não dá para deixar muito tempo depois. Então, essa lei de destruição ainda está muito em foco daqueles tempos primitivos que a gente vivia lá nas cavernas ainda. A questão 755, ela fala que os espíritos de Kardec comentam que na nossa sociedade, porque ele pergunta, por que ainda tem tanta gente violenta e tal, que pratica esses crimes? Ele diz, olha, os espíritos respondem, ainda há muitos lobos em pele de ovelha, de cordeiro entre nós.
Eu vou mais além, tem gente que hoje nem disfarça, nem se passa por lobo, por ovelha, é lobo mesmo. Ele assume que é violento, que ele vai cometer os crimes, que ele gosta de praticar esses crimes, induzido por uma série de coisas que a gente já viu em outros programas, inclusive, como drogas, alcoolismo e etc. Mas o que vigora principalmente são os instintos primitivos, né? Então, esses são espíritos muito atrasados que, ao desencarnarem, aí, eles estão tendo essa existência aí, é uma das últimas oportunidades que eles estão tendo aqui no nosso meio, né, Jaime? Nós estamos em fase de transição, onde aqui permanecerão somente aqueles que desejarem se enquadrar nas normas que vão existir, ou seja, aqueles irmãos que têm assim, prioridade o bem. E aqueles que não se adaptarem a essa situação, eles terão que ser levados daqui para um outro planeta, que também lhe vai dar condições de recuperação, regeneração, não da forma que nós observamos, só pelo seu conhecimento, porque ainda lhes falta o amor. Ou seja, eles terão que ir para mundos inferiores auxiliar aqueles ainda que têm mais necessidade. Mas nós somos cristãos, né, Wilson Gilberto? Nós temos também que olhar com os olhos do amor para as falhas desses companheiros. Tanto é que o nosso evangelho tem lá, né, a caridade com os criminosos. Nós também devemos nos compadecer, porque são irmãos enganados num certo momento, período, mas um dia também eles se enquadrarão às normas gerais para encontrarem a paz para seus espíritos e corações. Com certeza. O que a gente puder fazer por eles é nosso dever cristão, como bem colocou o Jaime. Agora, a violência, é bom que se diga que não é culpa só dos crimes violentos e tal. A violência, ela está nas pequenas coisas, nos pequenos atos do dia a dia, né? Então, digamos assim, a falta de paciência, nós tratamos disso aqui há 4 programas atrás, né? Quanto gera de desconforto, de consequências negativas, a impaciência. O chamado pavio curto, aquele camarada que é orgulhoso, que não gosta de levar desaforo para cá, porque eu faço, comigo ninguém fala alto, o cara já leva tudo para aquele lado mais da agressividade. Isso é altamente comprometedor. O amor próprio, que não pode ser ferido, né? O indivíduo que é egoísta, que ele não pode ceder em nada, que ele não quer dividir com ninguém, que ele não quer aceitar a opinião dos outros, é arrogante, pisa nos outros. Quer dizer, tudo são tipo de coisas que, com um pouquinho de autoeducação, com um pouco de tolerância, de desarmamento de espíritos, a gente poderia contornar, né? Então, eu acho que o cultivo da paz, ela começa em nós mesmos. É aquilo que nós coloquei no início. Porque a sociedade ela é feita de quem? Por quem? Pelo conjunto dos indivíduos, né? Então, o indivíduo reflete na sociedade, mas a sociedade reflete no indivíduo. Então, se a violência campeia e todo mundo seguir como uma manada, ela vai se tornar violenta também. Mas se nós criarmos o hábito de cada um dar o seu contributo, a sua gotinha de paz, isso também cria uma corrente positiva, né? Não tem nem dúvida. E é importante nisso também, deixar bem claro, Wilson, como você colocou, nessa relação de agressão no dia a dia, a violência, as pessoas têm que ser um pouco misericordiosas, né, Jaime? Tem que ser compreensivas, tem que dar passagem, tem que tolerar os mais ignorantes, os pobres de espíritos. É aquela história, quando um não quer, 2 não brigam. Então nós temos que usar mais da razão, deixar um pouco o sentimento de lado. Já que a gente não consegue vivenciar a razão e sentimento em ponto de equilíbrio, pelo menos em alguns momentos a gente tem que ser um pouco mais racional, né? Deixar esse sentimento agressivo de lado e ser mais racional em relação à situação em si e deixar de lado, ser compreensivo, faz o que você quiser, vou tomar o meu rumo e pronto, né? A coisa se acalma um pouco. O Evangelho fala ali, né, Jaime, dos brandos e pacíficos. Nós temos lá no capítulo 9 do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os brandos e pacíficos. Isso é um alerta de Jesus a todos nós. Ele sabia das reações humanas, das nossas dificuldades ainda em eliminar a agressividade, a violência. E sempre que ele chegava numa casa, ele dizia, a paz esteja nessa casa. Porque ele sabia que, inicialmente, o grande problema seria no nosso lar, pelos nossos desentendimentos e desavenças, e que depois se estende pelo nosso descuido para fora de nossos lares também. Então, o caminho para se consertar tudo isso é nos acostumarmos na vivência diária, na família, usar da afabilidade, da doçura, delicadeza,
com todos aqueles que nos são caros, e ir ensinando também isso aí, de maneira que quando eles irem lá para a rua, os nossos filhos, nossos familiares, eles tenham esse comportamento, sejam, ao invés de incendiar, o bombeiro, eliminando todas essas causas e motivos que nos levam a desentendimentos, discórdia, que está em todos os campos hoje. Não há lugar do planeta onde não exista violência, onde o homem está se perdendo em função do controle e do domínio que ele não tem sobre si. O Gilberto tem... Eu acho que assim, né, Gilberto, tem que começar por nós, né? E buscar sempre ali a reconciliação, né, Gilberto? Buscar entendimento, diálogo, né? Dar lugar ao coração, Wilson, ao amor, a paz, deixar o ódio de lado, o rancor, não guardar rancor, ser capaz de oferecer alguma coisa em troca quando você é ofendido, quando você recebe alguma acusação. Tem que partir de algum lugar, se não dá para oferecer sempre a outra face, pelo menos vamos estender a mão, né? Mão. Então, nós que amizade, a tolerância, aquela abertura ali de nos tratarmos como irmãos, realmente filhos de Deus e irmãos de Cristo, que né? Temos esse conhecimento espírita, né, Jaime? Vamos fazer a nossa parte, então. A gente desarma o nosso companheiro quando você estende a mão, como o Wilson falou, quando vê uma agressão, né? Eu acho que é importante assim, também não é só no agir. Nós temos que lembrar que a violência ela começa nos nossos pensamentos e nos nossos sentimentos. Normalmente a gente coloca em atos aquilo que a gente pensa. Então, se você pensar bem, pensar em paz, pensar em ser tolerante e compreensivo, se condicionar a isso aí, você vai conseguir colocar em prática. Se você intimamente você não conseguir controlar essa agressividade que cada um tem dentro de si, vai acabar explodindo de um momento ou outro. Controla numa hora, mas na outra não vai controlar, né? Então, a gente lembra de Gandhi aqui com a não violência, né? E a colocação final que a gente põe é o seguinte: ou nós somos cristãos ou não somos. Somos pessoas de bem ou não somos. Nós temos que fazer a nossa opção, a nossa escolha, né? Somos todos irmãos ou não somos? São questionamentos que temos que fazer, né? Então, eu acho que a gente tem que... vamos ficar até quando? Alguém, em algum momento, tem que quebrar essa corrente de violência, né? Tem que dizer, vamos dar um basta, vamos fazer a nossa parte. Já que os outros não estão fazendo, vamos fazer a nossa parte. Conscientização, acho que é a palavra-chave que você colocou. Faça a tua parte e tentando mostrar ao outro que existe alguma maneira diferente de eleger, não querendo moldá-lo, né, a nossa situação, mas mostrar que existe uma outra forma de agir sem violência, né? Nós somos protagonistas, nós não somos agentes passivos, então depende que essa paz vigore, depende em grande parte de nós. Jaime, a sua palavrinha final. Aqui também nós temos que nos lembrar da preocupação com a doutrina espírita, quando ela nos alerta de não faltar Deus nos nossos lares, Jesus, a oração, a prática do Evangelho no lar, que também é benéfica, e isso ajuda muito a nos refletirmos ou pensarmos nas nossas ações, nos conduzindo a caminhos melhores, para que inicialmente os lares consigam trazer essa transformação. E como pais também, nós temos que estar atentos às reações daquela criança, aquele filho que nos chega, para ver se ele já não traz em si esse germe que precisa ser eliminado enquanto é tempo, que também vai dar uma oportunidade de modificação a ele e para a nossa sociedade. Muito bem, meus irmãos, nosso tema livre de hoje fica por aqui, e sem trocadilhos, sinceramente, de todo o coração, muita paz para vocês. Olá, amigos, estamos de volta agora com o quadro Espiritismo Responde. O quadro que conta com a ajuda e participação de vocês. Para isso, nos mande e-mail para o endereço que está abaixo do seu vídeo. No quadro de hoje temos as nossas duas perguntinhas de praxe, então vamos a ela. A primeira é o seguinte: os espíritos podem ler os nossos pensamentos? Bom, para a infelicidade de muitos, né, que guardam aqueles segredos mais sórdidos, sim, eles podem ler os nossos pensamentos. Isso acontece com o grau de afinidade que eles têm conosco.
certo? Então, para eles, o nosso pensamento é como um livro aberto. É claro que também depende também da condição evolutiva do espírito, para que isso possa acontecer. Certo, meus amigos? Então, quando atraímos, através do nosso pensamento, alguns espíritos, e assim, digamos, eles podem conseguir fazer essa leitura. Mas nós atraímos os espíritos de acordo também com o que pensamos. Então nós temos que estar sempre orando e vigiando o que nós pensamos para que, digamos assim, atraímos esses amigos espirituais, certo? Então Jesus já dizia, me diga com quem tu andas que eu te digo quem és. Mas conforme os nossos pensamentos é que nós atraímos essas afinidades. E ali eles vão então estar, digamos, nós estamos ali suscetíveis a eles, né? E eles vasculham os nossos pensamentos, eles conseguem trazer à tona todos os pensamentos, todos, digamos assim, os segredos que nós temos. Certo, meus amigos? Bom, então vamos à segunda perguntinha. Uma pessoa pode ser influenciada por um espírito do mal e cometer vários crimes? Bom, influenciar até pode ser influenciado, mas depende de nós, de repelir ou aceitar isso. Na verdade, eles nos sugestionam, certo? Então, se existe um princípio de maldade em nós, eles só vão aguçar esses sentimentos, certo, meus amigos? Para vir à tona, para que, digamos assim, tome a proporção necessária que eles querem. Então, eles não vão incorporar em nós, vai cometer certos crimes, maldade, e depois a gente vai acordar do nada, como se não se lembrasse, cometi vários crimes. Nada disso. É apenas uma influência. Então, depende do nosso livre-arbítrio, aceitar ou repelir. Por exemplo, se temos um pensamento negativo, temos que refutá-lo imediatamente, para que isso não ganhe morada em nós, para que não tome a proporção necessária. Certo, meus amigos? E também, é claro, essa questão é bem interessante, que no Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec pergunta o seguinte, a pergunta é a 459. Os espíritos influem os espíritos em nossos pensamentos, em nossos atos? E a resposta dos espíritos superiores é a seguinte: muito mais do que imaginais. Influi a tal ponto que de ordinário são eles que o dirigem. Certo? Então, ou seja, para isso há uma sintonia perfeita entre nós e o espírito, para que nós não conseguimos nem repelir esses pensamentos, aceitamos como verdade. Então depende de nós, e aí entra de novo os ensinamentos do Cristo: orai e vigiai. Orando, então nós vamos estar sempre, digamos assim, nos esquivando, nos afastando desses espíritos inferiores, porque depende da nossa condição moral e também do que nós fazemos diariamente. Se os nossos pensamentos, se os nossos atos estão dirigidos a pensamentos negativos diariamente, então nós vamos atrair espíritos negativos. Se nós conseguimos pensarmos e agirmos de uma maneira mais elevada, pensamentos positivos, aí nós estaríamos atraindo para conosco os amigos espirituais, os amigos superiores. Certo, meus irmãos? Então, por hoje é só. Até a semana que vem, se Deus quiser. Até lá.